Fala pessoal, beleza? Até aqui foi tudo muito simples, a gente implementou apenas uma operação. Agora a gente vai implementar as demais, vamos nos aprofundar em mais conceitos do Spring Boot. Então, bora pro vídeo. Agora que a gente já trata as nossas operações, valida, lança a exceção correta e o response correto, a gente vai adicionar as demais operações. E como isso é basicamente a mesma estrutura do que a gente já fez, então eu vou pausar a aula e recomendo que vocês façam o mesmo e, como desafio, implementem as operações de subtração, multiplicação, divisão, média e raiz quadrada. Pausem a aula, façam esse desafio e assim que concluírem, dê o play novamente na aula, beleza? Fala pessoal, beleza? Então eu acabei de implementar aqui as demais operações. Eu adicionei subtração, multiplicação, divisão, média e raiz quadrada. A subtração muda o sinal e o nome do método e o path. Pode ser que você tenha tido problema com o path, se você tiver mantido aqui como sun, o Spring Boot vai dizer que é ambíguo, então você teria que trocar. A multiplicação, a mesma coisa, muda o nome do path, muda o nome do método e muda a operação, passa a ser um sinal de multiplicação. Divisão também é na mesma linha de raciocínio. A média muda um pouquinho, tipo, é a soma do primeiro número com o segundo número dividido por 2. No mais é mais ou menos a mesma lógica. E a raiz quadrada recebe apenas um número como parâmetro e vai retornar um double match.sqrt, função do Java Match, e vai retornar a raiz quadrada desse número convertido. Então, vamos lá para o browser executar os testes, né? Vamos subir a aplicação e vamos testar, ver como que tá. Beleza? A aplicação inicializou. Vamos até o browser, ok? Aquele número antigo, né? Vamos colocar 9 mais 9, tem que estar 18. Subtraction. 9 menos 9 tem que retornar 0. Division. 9 dividido por 9 tem que retornar 1. Multiplication. 9 multiplicado por 9 tem que dar 81. Deu certo? E agora a gente vai ver a média, né? A média vai ser 9 também. 9, 9, 9. Vamos fazer com outro número aqui. Entre 8 e 2. Tem que ser 5. Ok, tá certo. Então vamos ver agora square root. Ou raiz quadrada, né? Square root não posso mandar dessa forma ou vai retornar um exception. Então vamos mandar um 81. Que a gente já viu que a raiz quadrada de 81 é 9. Ah, faltou um U aqui, ó. Erro interno do servidor. Vamos ver o que aconteceu. Vamos conferir aqui a nossa operação. Square root 81. 9. Ah, sim, pessoal, olha só. A nossa path variable, a gente manteve aqui o number one, foi erro de digitação meu. Eu vou parar aqui e vou subir novamente. Number one. Agora vai corrigir o problema. Deixa eu só copiar aqui. Vamos rodar novamente. Dessa forma ele não conseguia fazer o bind dessa variável que vem no path com essa variável aqui, ó. Então dava esse problema. Vamos lá de novo. E 3, vamos botar 81. Ok. 144. 148. Aí. Bom, tá certo, todas as operações estão funcionando. Agora eu vou botar outro desafio para vocês, que é organizar o nosso código. Tá vendo que tá tudo muito misturado, tá? A legibilidade não tá muito boa. Então o desafio agora é dar uma organizada melhor no nosso código, separar conceitos de
conversor vai para uma parte, para uma classe específica, as operações matemáticas podem ir para outra classe também. Então, vamos fazer isso daí. Mesma lógica, eu vou pausar a aula, executar a implementação. Espero que vocês façam o mesmo, pausem a aula, façam a implementação e assim que concluírem a implementação, continuem com o play, beleza? Então, até daqui a pouco. Fala pessoal, alterações feitas, espero que vocês também tenham feito. Não importa se vocês fizeram e ficou um pouco diferente do que eu fiz aqui, a ideia é fazer vocês pensarem em formas melhores de organizar o código de vocês. Eu fiz de duas maneiras diferentes aqui. O primeiro, com uma instância, a gente poderia ter injetado com o Spring, mas eu optei por colocar assim, mas por fins didáticos mesmo. Futuramente a gente vai fazer de uma outra forma mais interessante, mais desacoplada. E uma outra parte eu fiz com métodos estáticos. Então vamos lá. Primeiro vamos ver a parte do conversor, né? Convert to double. Eu criei esse método convert to double e um que verifica se é numérico. Então separei os dois aqui. Poderia ter pensado em outras formas também, mas é só um meio didático da gente pensar em refatorar o código, em como a gente pode refatorar o código. Então movi as duas funções, a de que verifica se é numérico e a que converte para double, para essa classe chamada number converter, que fica aqui em um outro pacote br com erudio request converters, e também criei a classe simple math, que faz as operações. Ela já vai receber o número convertido e vai só fazer as operações. Então tem o primeiro número com o segundo número e assim vai. Soma, subtração, multiplicação, divisão, média e raiz quadrada. Então eu separei isso em uma classe independente. Dessa forma eu poderia reaproveitar o meu código. É uma forma mais inteligente de reaproveitar o meu código. Um detalhe que eu não comentei aqui é que aqui eu criei como método estático, ou seja, eu não preciso instanciar number converter ao chamar esse método. Então basta eu colocar number converter.convertToDouble e ele já vai fazer a operação sem eu ter que instanciar ela. E aqui em Math Controller a gente fez justamente isso. A gente fez isso. Eu quero verificar se é numérico. Eu fiz dessa forma. Poderia refatorar, poderia ter outras formas de fazer isso daqui. Sim, isso aqui é só uma das maneiras. E eu fiz justamente para vocês pensarem em como vocês podem organizar melhor o código, como vocês podem separar melhor o código. Então, essa foi uma das soluções. A outra foi por instanciação. Aqui eu instanciei o Simple Math e coloquei math.sum, math.subtraction, e aí eu já passo o número convertido aqui. Eu passo o número convertido como parâmetro. Daria para ficar mais limpo? Daria para ficar mais organizado? Com certeza daria. É só uma forma, um meio de implementar. Se vocês quiserem usar a criatividade e fazer uma implementação ainda mais limpa, com certeza daria. Uma outra coisa que a gente poderia fazer aqui é mover esse Math Controller para um pacote só de controller. Então, para isso, clique sobre Math Controller, Alt Shift T ou Refactor, Move, e aí eu posso criar um novo pacote chamado Controllers. Controller. Pronto. Ok? Ele já cria um novo pacote, observe aqui. Aí eu vou clicar em OK e ele vai mover para lá. Pronto, está feita a nossa alteração. Ele moveu o nosso Math Controller de lugar. Então a gente deixa a startup na raiz, move o Math Controller só para a pasta de controllers, as exceptions ficam nas pastas de exceptions, a gente já fez isso daí certo desde o começo. A parte de matemática, de cálculos, ficou separado no pacote BR com Erudio Math. A parte de conversão em Request Converters. Então organiza um pouco melhor o nosso código. Então vamos executar novamente o projeto e ver o resultado dessas mudanças. Ok? Inicializou. Vamos ao browser.
Novamente, raiz quadrada de 148, funcionou. 144, funcionou. 81, funcionou. 40, 49. Bom, a raiz quadrada está ok. Vamos fazer a média, né? Mínimo. A média de 22 e 20 tem que dar 21. Ok. Vamos ver o sum. Tem que dar 42. Subtraction tem que dar 2. Multiplication dá 440. E divisão vai dar 1 ponto alguma coisa. 1.1. Pronto. Dessa forma, a gente aprendeu formas de melhorar o nosso código, refatorar o nosso código, criamos as outras operações, a gente aprendeu a ter uma visão mais organizada de código, a gente poderia injetar essas instâncias aqui, ao invés de usar estático, também poderia injetar ao invés de fazer instanciação manual, mas é apenas para fins didáticos, no momento certo a gente vai fazer isso. Então, pessoal, a gente encerra essa parte de matemática, de fazer uma calculadora, a gente fez todas as operações, está pronto. E na próxima aula a gente vai começar a ver os demais verbos. A gente vai ver um pouco, a gente ainda vai ver um pouco mais sobre o verbo get, que eu creio que seja um dos mais usados. E depois disso a gente vai passar para o post, para o put, para o delete. Vamos ver todos eles. Esse vídeo é patrocinado por mim mesmo. Conheça o meu curso Microservices do Zero a Google Cloud Platform com Spring Boot, Kubernetes e Docker. E descubra como construir arquiteturas de microserviços sólidas e eficientes. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.